Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai tomar posse em cerimônia marcada para esta tarde. Ao assumir a cadeira no STF, Dino vai herdar um acervo de 340 processos em tramitação entre ações e recursos. Um dos casos que passarão às mãos do novo ministro envolve as conclusões finais da CPI da Covid do Senado. As ações e os recursos que inicialmente vão ficar sob a relatoria do futuro ministro eram da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro. Esse procedimento segue as regras internas do tribunal. E mudando de assunto, no segundo dia de reunião do G20 no Rio de Janeiro, o assunto que deve predominar na pauta é a reforma em órgãos internacionais. O encontro entre chanceleres dos países que compõem o grupo das principais economias do mundo termina hoje. A discussão sobre mudanças na governança internacional, que inclui a forma de funcionamento de instituições como a ONU, é o grande foco do segundo e último dia de reunião de chanceleres do G20. Entre os chanceleres que compareceram ao encontro estão o secretário de Estado americano Antony Blinken, o chanceler russo Sergei Lavrov e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e ex-primeiro-ministro britânico David Cameron. O G20 é composto por 19 países e 2 órgãos regionais, a União Africana e a União Europeia. No primeiro dia do encontro, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou a necessidade de reforma em organismos internacionais, com mais ênfase no multilateralismo, usando como métodos o diálogo, acordos e a cooperação, e nunca por meio de conflitos armados. Na pauta estão conflitos como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Desde dezembro de 2023, o Brasil está na presidência rotatória do G20. Nesse mandato, a política externa brasileira busca fortalecer a relevância do chamado Sul Global, conjunto de países emergentes, como protagonista em grandes discussões internacionais. E vamos falar agora de educação, porque enquanto as escolas públicas perderam alunos este ano, as escolas particulares cresceram. Ao todo, 500 mil estudantes deixaram o ensino público. Os dados foram apresentados hoje pelo Ministério da Educação e são referentes ao censo 2023. O Ministério da Educação informou que houve uma ampliação de 4,7% das matrículas em escolas privadas de 2022 a 2023. Já a rede pública encolheu, redução de mais de 500 mil alunos nesse período. Os dados são do Censo Escolar, um levantamento anual que traz informações sobre as escolas, professores e os alunos das redes pública e privada do Brasil. Por meio dessa pesquisa, o governo identifica os atuais problemas como a evasão escolar e formula políticas públicas mais certeiras. Uma das metas do Plano Nacional de Educação era atingir o índice de no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2024. Apesar de não ser obrigatória, essa etapa do ensino traz benefícios para o desenvolvimento infantil e oferece a oportunidade das mães voltarem ao mercado de trabalho após a gestação. Segundo os números do censo, o Brasil caminha para alcançar esse objetivo. Enquanto em 2022, 36% dos alunos dessa faixa etária estavam na escola, em 2023, o patamar saltou para cerca de 41%, com aproximadamente 4 milhões de alunos na creche. A Receita Federal abriu hoje, pela página da Receita na internet ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de fevereiro de 2024. O pagamento será feito no próximo dia 29 para pouco mais de 208 mil contribuintes. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. O valor das restituições neste lote é de mais de 304 milhões e 100 mil reais. Deste valor, 208 milhões e 900 mil serão destinados a contribuintes com prioridades.
E nos destaques internacionais, há poucos dias da guerra na Ucrânia completar 2 anos, a União Europeia aprovou o 13º pacote de sanções à Rússia. O novo decreto inclui medidas que afetam empresas chinesas e um ministro norte-coreano. Estima-se que 200 pessoas e entidades, em sua maioria russas, sejam afetadas. Em uma mensagem na rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou o acordo entre os 27 países do bloco. Ursula destacou que, com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra a Ucrânia já inclui cerca de 2.000 pessoas. Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre a poucos dias do segundo aniversário do início da ofensiva russa contra o território ucraniano. As 3 empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias à Rússia e foram incluídas na lista por sua participação no abastecimento de tecnologia militar das forças russas. Apesar das diversas sanções já adotadas pelo bloco europeu, a economia da Rússia tem demonstrado resistência e até aumentou o ritmo de sua produção militar. Na China, pelo menos 5 pessoas morreram depois que um navio bateu em uma ponte no distrito de Nansha, no sul do país. Parte da estrutura desabou e veículos caíram na água. Segundo o Departamento de Assuntos Marítimos de Guangzhou, no sul da China, 5 veículos, incluindo uma moto e um ônibus, se envolveram no acidente que atingiu a ponte. 2 deles caíram no rio e outros 3 caíram sobre a embarcação porta-containers, que estava descarregada. O navio porta-contentores viajava de Guangdong para a capital provincial Guangzhou. Pelo menos 3 pessoas continuam desaparecidas e um tripulante ficou levemente ferido. Autoridades mobilizaram dezenas de socorristas que conseguiram resgatar 2 pessoas que estão em situação estável no hospital. E na Cisjordânia, 3 homens armados atiraram contra veículos em um assentamento israelense numa rodovia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. Os agressores foram detidos pela polícia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas em um ataque nesta quinta-feira em uma rodovia próxima de um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada. A polícia de Israel afirmou ter neutralizado os 3 homens armados. O ataque aconteceu nas imediações do assentamento de Male Adumin, ao leste de Jerusalém, perto de uma rodovia entre a Cidade Sagrada e o Mar Morto. O comunicado da polícia, que chamou os agressores de terroristas, afirma que eles deixaram um veículo e começaram a atirar com fuzis automáticos contra veículos que estavam em um engarrafamento. Os serviços de inteligência interna de Israel informaram que os criminosos são 3 palestinos procedentes de Belém. A violência na Cisjordânia, que já era elevada antes do início da guerra em Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, aumentou ainda mais desde 7 de outubro. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com outras atualizações do Brasil e do mundo para você. Tchau, até mais.